Caros confrades aqui do Convento da Penha, nossa fraternidade se reúne sempre para celebrar a Eucaristia e divide este dom com as pessoas que nos acompanham pela internet. Então, aqueles que nos veem, rezam conosco pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube, a saudação de paz e bem. É bom tê-los aqui em comunhão conosco, no mundo virtual, mas bem juntinho de nós. Muito obrigado por essa fraternidade estendida e descoberta nesses tempos de pandemia. É bom saber que aí, você na sua casa, reza conosco a partir do Convento da Penha. Estamos vivendo o mês de agosto, e no mês de agosto, então, celebramos as mais diferentes vocações e serviços que sustentam a vida e a missão da Igreja. Então, já rezamos pelos ministérios ordenados, a vida dos diáconos, o dom dos presbíteros, dos padres, depois ainda a vocação familiar, no segundo domingo, a partir da motivação do Dia dos Pais, então a vocação familiar, a vocação dos consagrados e consagradas, a partir da inspiração de Nossa Senhora, então foi o último domingo, na festa da Assunção, e hoje então nós celebramos a vocação de toda a Igreja, a vocação dos leigos e leigas. Há um tempo desses, quando se falava leigo, estava falando de uma coisa desqualificada. Então, eu sou leigo no assunto. Quando a gente não sabia que opinião dar, vamos imaginar, por exemplo, uma discussão sobre economia. Aliás, os economistas, sobretudo esses do governo, adoram falar coisas difíceis, em palavras difíceis, que a gente não entende nada, fica até com medo. Então, fala assim, olha, eu não vou falar nada não, porque eu sou leigo no assunto. Ou então, quando a gente tem, diante de uma dificuldade mecânica, seja lá do liquidificador, seja lá do automóvel, seja da bicicleta, fala assim, olha, eu não vou me meter não, porque eu sou leigo no assunto. Então, leigo, nessa compreensão usual, era uma coisa desqualificada, uma pessoa desqualificada, era leiga, era leiga. Na igreja não é nada disso não. O leigo é a melhor parte da igreja. Eu não tenho medo de afirmar isso não, porque é a maior parte, então o risco dela ser a melhor é muito maior. Então o leigo é o escolhido, o leigo é o eleito. Leigo é eleito. Então eleito para testemunhar Jesus Cristo. Então hoje nós celebramos a vocação daqueles eleitos para testemunhar Jesus Cristo. No serviço comunitário, no serviço do dia a dia da igreja e na sociedade. Onde a gente estiver, levamos o nome de cristãos e ali então somos sinais, somos eleitos para ser sinais de Deus, onde quer que nós estivermos. E na igreja, sobretudo. Então a função do leigo na vida da comunidade é viver essa eleição. Saber-se escolhido pelo Senhor, olha que grandeza que isso tem, uma grandeza muito grande. Nós não podemos passar pela vida desligados desta ideia, desatentos desta grande vocação e da missão de todos nós. Então, cada qual no seu serviço, os consagrados são sinais de Deus, os ministros ordenados são sinais de Deus, e os leigos, por serem a grande parte da igreja, são sinais mais evidentes, então. Quem vive na comunhão da Igreja Católica não pode passar por essa vida desavisadamente. Por isso, então, celebrar a vocação do leigo é celebrar a eleição. Deus nos elege, Deus nos escolhe. E então, uma vez que nós somos eleitos, nós vamos corresponder a essa eleição com gratidão, com determinação, com coragem e com a prece da igreja. Hoje é dia de rezar pela vocação de todos os batizados. E certamente o nosso mundo seria bem melhor se nós conseguíssemos um dia perceber que isto é um dom maravilhoso. A vocação do leigo é dom maravilhoso. A sua vocação, a sua missão, são vocações e missões, é vocação e missão maravilhosa. E a sociedade espera de nós esse envolvimento. Revelar quem é Jesus Cristo. Essa é a missão dos evangelhos também.
Então, os leigos bebem da sua missão a partir da Sagrada Escritura, da tradição da Sagrada Escritura e dos ensinamentos da Igreja. Mas a Sagrada Escritura é uma fonte inesgotável de entendimento da missão da Igreja. A missão da Igreja que é revelar Jesus Cristo. Então, quem é Jesus Cristo? Essa é a pergunta do Evangelho, mas é a pergunta que todos os evangelistas querem responder. Todos os evangelistas têm essa preocupação de mostrar um itinerário que aos poucos Jesus Cristo vai se revelando e aqueles que querem conhecê-lo, amá-lo e servi-lo poderão ali, cumprindo aquelas etapas daquele itinerário, perceber com clareza quem é Jesus. Como fazer para segui-lo? O que eu devo assumir para testemunhá-lo? Então, quem lê o Evangelho, quem lê os Evangelhos, quem busca meditar os Evangelhos, quem busca conhecer os Evangelhos, quer conhecer quem é Jesus Cristo. E nesse trecho que nós ouvimos hoje do evangelista São Mateus, é o capítulo 16, de 13 a 20. Chamo a atenção dos versículos, porque o capítulo 16 é cheio de interrogações. Vejam só, Jesus, tirando o evangelho da infância, que são os primeiros capítulos de Mateus, Jesus, tendo sido batizado por João no Jordão, começa a sua missão. E Jesus, então, começa a pregar, a anunciar o reino, através de parábolas. Jesus passa pelo povo e chama muito a atenção, porque é um pregador, um grande pregador. Mais do que isso, Jesus consegue operar milagres, curas, dar atenção ao quem está caído na estrada, ao longo da estrada. Ele levanta aqueles que estão abatidos. Então Jesus vai representando aos olhos de tantas pessoas a novidade do reino. Então muitas pessoas se sentem atraídos por ele. E Jesus então vai juntando gente, juntando também os seus discípulos, vai chamando os seus discípulos e vai formando os seus discípulos. Então, se de um lado muitas pessoas creem nas suas palavras, se deixam encantar pelas suas palavras, outros opõem resistência. Então Jesus vai sendo construído, a ideia de Jesus, o caminho de Jesus, aliás, vai sendo construído ao longo dos capítulos de São Mateus. E no capítulo 13 já começa uma resistência muito grande, é a resistência dos próprios parentes de Jesus, os seus amigos, aqueles que o conheciam. Então ouvem falar de Jesus e Jesus vai até a sua terra e eles falam assim, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é o filho de Maria? Nós não conhecemos toda a sua parentada? Quem que é esse aí? Quem que ele pensa que é? Já começa a ficar evidente no próprio texto do Evangelho a resistência a Jesus. E no capítulo 16, mais resistência ainda, desde o primeiro versículo. Os próprios discípulos de Jesus, tendo já vivido a intimidade com ele, demonstram que não estão entendendo direito. Quando Jesus fala assim, presta atenção ao fermento dos fariseus. Não se deixa contaminar por essas coisas. E os discípulos assim, o que será que ele está falando? Será que é porque nós não trouxemos pão? Aí Jesus, ai meu Deus do céu, eu vou explicar tudo de novo. Já no comecinho do capítulo 16. Depois ainda, o capítulo 16 continua. E aí então, são os fariseus que chegam perto de Jesus e falam assim, queremos sinais. Mostra-nos sinais. Você anda por aí dizendo que é o Messias, você anda por aí fazendo milagres, você anda por aí atraindo multidões, nós estamos aqui para ver agora, mostra sinais. Aí Jesus diz com força, gente perversa, gente má, abram os olhos e vão enxergar. Mas é resistência. Jesus não está sendo compreendido. Então, pelos seus parentes, Jesus não está sendo compreendido nem pelos próprios discípulos, Jesus não está sendo compreendido nem pelas autoridades religiosas. Então o capítulo continua com esta pergunta de Jesus. Ele mesmo acha que está na hora
de dar um basta a essas incompreensões. Por isso, na intimidade dos seus discípulos, ele pergunta, e vocês? Não, primeiro assim, eles vão fazer uma revisão da nossa vida. Isso é interessante até anotar. De vez em quando é preciso dar uma paradinha para se perguntar, afinal de contas, por onde nós estamos indo. É importante as fraternidades fazerem isso, é importante as famílias fazerem isso, as empresas normalmente fazem. E quem quer seguir Jesus Cristo, quem quer testemunhá-lo, de vez em quando também é convidado a um retiro. Silenciar para perceber onde eu estou indo. Afinal de contas, qual que é o meu projeto? E Jesus faz isso. Então reúne no recolhimento os seus discípulos e pergunta, está na hora, vamos lá. O que o povo está falando que eu sou? Aí os discípulos respondem, e vocês que me conhecem? E vocês que caminham comigo, que privam da minha intimidade? Vocês que já têm todos os elementos necessários para construir essa resposta. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, sempre muito atrevido, sempre muito atirado, diz assim, és o Messias, Filho de Deus. Na boca de Pedro, então, a afirmação de quem é Jesus. Qual é a missão de Jesus? O que ele veio fazer e o que nós todos devemos fazer? Porque o Messias é aquele que traz tempos novos. É aquele que promove a reversão de situações de morte em situações de vida e de vida plena. Então, é a revelação de quem é Jesus. Pronto, está ali. Então, quando a gente já entende quem é Jesus, nós recebemos uma missão. Pedro, então, recebe essa missão. Olha, você é Pedro, vai ter a chave do reino do céu. Quem entende quem é Jesus, recebe a missão, recebe a chave de ligar e desligar. E aqui, então, nós temos alguma dificuldade de entender o que é chave, porque, normalmente, chave é entendida como poder. E, de fato, não sei se hoje, mas há um tempo desses, quando a cidade recebia uma visita ilustre, então o prefeito da cidade ia receber aquela pessoa e entregava a ela a chave da cidade. Quando o padre toma posse na paróquia, o bispo dá um montão de chave. A chave do sacrário, a chave da casa, dá um montão de chave. A chave se a gente prestar atenção, aliás, se a gente não prestar atenção, a impressão que dá é que a chave é símbolo do poder. Do poder. Quem manda aqui sou eu sou o dono da chave. Mas a chave também, e sobretudo, neste caso aqui, a chave é serviço. O poder de servir, aí é que está. E nós também sabemos disso. Quando os pais resolvem oferecer a chave ao filho adolescente, eles resistem bastante. Quando é que nós recebemos a chave da nossa casa? Quando? Quando os pais percebem que há responsabilidade, que há atenção, que há jeito, leva jeito para o negócio. Não vai deixar escancarada a porta. E não vai perder a chave, ficar trancado do lado de dentro ou do lado de fora. Então, a chave pode ser sinal de poder, mas a chave é, sobretudo, sinal de responsabilidade, sinal de serviço, sinal de atenção. Quem normalmente tem a chave, aqui é o Frei Paulo César, que abre a igreja, mas na ausência dele, quem está fazendo é o Frei Alessandro, ele tem que estar sempre atento. Chegar por primeiro e ser o último a sair, porque ele está com a chave, ele está com a responsabilidade. Ele então não tem o poder, mas ele tem a disponibilidade do serviço. Chega por primeiro e vai embora por último, confere tudo se está tudo seguro. Então esta é a ideia da responsabilidade que gera serviço, a responsabilidade que gera atenção. Aliás, é importante também a gente julgar, associar essa ideia, quando normalmente as pessoas estão desligadas. Jesus diz, você tem a chave, você vai ligar e desligar.
Quando a gente não está prestando muita atenção, a gente está desligado. O professor diz isso, né? Está todo mundo muito desligado, atenção aqui, vamos nos ligar, presta atenção. E a sociedade nossa tem estado desligada. Desligada de desatenção e desligada porque dissociada. Provo. Esse final de semana, no Brasil inteiro, todo mundo está falando do frio. Então, até as regiões onde normalmente é muito calor, aqui, por exemplo, Vila Velha não tem tanto frio assim. Os frades estão todos encarangados. Então a gente nota, está todo mundo encarangadinho. Todo mundo está falando do frio. E esse frio, olha como é que a gente está dissociado. Alguns falam assim, oba, frio, vou passear nas montanhas, vou tomar um vinho, vou ficar hospedado num hotel com lareira. É um jeito de viver o frio. Vou colocar os meus capotes que eu trouxe lá do sul, lá da Europa, vou sair todo elegante. E tem um monte de irmão e irmã nosso que está passando um frio danado. Gente morrendo de frio nas ruas. Está dissociado, está desligado. Não é ruim essas coisas todas. Sentir-se agasalhado, tomar um vinho, ficar no recolhimento, não é ruim. Não estou recriminando nada disso, mas existe uma cisão na nossa sociedade. Uma cisão. E isso clama aos céus. A missão de Jesus Cristo e a missão dos leigos, a missão da igreja é ligar, reassociar, para que o frio seja frio para todos igualmente. Então existe uma dissociação e a gente anda desligado disso. Prestar atenção nas coisas. Hoje a gente vive um tempo da pandemia e o comportamento nosso também nos chama a atenção. Quem diria que a máscara ia revelar quem nós de fato somos? Porque o mascarado esconde quem ele é. O mascarado dos filmes que o Frei Pedro Engel gosta de assistir, põe máscara para esconder quem que é. Para esconder, ou é um bandido, ou é um herói que quer passar escondido. Então a máscara esconde. E hoje não. Hoje a máscara revela o seu olhar atento, revela a sua disposição de ser cuidadoso com o outro. E só quem está ligado pode perceber isso. O desligado diz assim, eu não vou usar essa porcaria. Quem quiser que morra, quem quiser que use, morrer todo mundo morre. E vai por aí adiante. Estar ligado. Prestando atenção, ressociando, religando todas as coisas. Esta tarefa é dada a Pedro e é dada a nós, a todos nós. É a missão da igreja, viver atentos, viver ligado, viver fazendo novas ligações, religando aquilo que foi dissociado pelo pecado, pelo erro, pela desatenção. Missão da igreja, missão de todos nós. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Messias, aquele que enche nossa vida de sentido.